Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. E nós falamos na aula passada, né, sobre as questões do conversor, né, PFC ativo, e falamos também dos conversores que são passivos, né, que é colocado lá um reator, né, formado por um indutor. E agora eu quero ver com vocês, né, a topologia que faz o PFC ativo. Essa topologia que faz o PFC ativo, ela tem um retificador de entrada, Esse capacitor é de baixo valor, ele é em nanofarad, né? No máximo, nós vamos ver aqui 1 microfarad, talvez 2,2 microfarad, no máximo é 1 microfarad, geralmente que eu tenha visto, né? Aqui nós temos, isso aqui vai ser a ponte retificadora de entrada, ok? Aqui nós vamos ter a nossa pontificadora de entrada. Esse capacitor de baixo valor, né? Baixo valor. Porque a intenção desse cara aqui não é filtrar totalmente, deixar isso aqui totalmente uma DC. A intenção desse cara aqui é ter aqui uma pulsante, né? E essa informação de pulsante ela é muito importante, porque daqui vai sair uma referência lá para o circuito do PFC, né? Para ele saber como é que está funcionando a rede elétrica, porque senão ele não vai conseguir fazer a modulação PWM. Ele precisa dessa informação para fazer a modulação correta do PWM para corrigir aí o fator de potência, ok? Então é importante nós termos essa relação, beleza? Então, agora o que acontece? Então, nós temos o retificador de entrada, que é esse capacitor de filtro. Aí nós temos o indutor, né, propriamente dito, né, o indutor propriamente, aqui que nós falamos, aqui nós chamamos aqui de LBST, né, ou indutor boost, tá? Esse cara vai ter um papel importante, é aqui que vai estar a corrente, né, é nesse cara que nós vamos adequar a corrente que antes, no diodo aqui, ela era totalmente, né, como nós vimos, defasada e distorcida, né? Aqui assim, né? Então, essa corrente sonidal vai acontecer nesse cara devido à modulação PWM no indutor, no MOSFET aqui, ó. Por isso que esse cara é um PFC ativo, né? Então, o que acontece? É a corrente no indutor que vai ter que ser, né, em fase com a corrente de entrada aqui da nossa rede elétrica. Então, se eu corrigir que a corrente desse cara fique em fase com a corrente de entrada, nosso fator de potência vai ser, né? Nosso fator de potência vai ser extremamente elevado, próximo de 1, em torno de 0,95, né? Tá, aí nós temos esse cara aqui, que é o indutor, temos o chaveador aqui, que é o MOSFET, né? Temos o chaveador aqui, que é o nosso MOSFET. Aí nós temos o diodo retificador, né, propriamente dito, que é o nosso diodo boost. Esse aqui é o diodo retificador, que vai retificar a tensão AC que nós vamos ter aqui, né? E aqui nós vamos ter a nossa tensão DC, isso aqui nós chamamos de PFC out. Isso aqui nós vamos estar presente aqui. Então, isso aqui é uma topologia muito conhecida aí dos retificadores com PFC ativo, né? Então, vamos só relembrar. Nós temos aqui o retificador de entrada, né? O retificador de entrada aqui. Nós temos o nosso indutor boost, o nosso MOSFET chaveador, né? E nós temos aqui o diodo retificador, né? Retificador, e aqui nós temos o capacitor de filtro. E aqui nós temos o nosso capacitor de filtro. Então, toda a topologia de PFC vai ter essa relação aqui. Esse capacitor de filtro aqui, né? Ele é de baixo valor, né? Então, a frequência do PWM aqui, ela é alta, né? Lembrando que aqui na rede elétrica nós vamos estar com 120 Hz, né? Aqui na entrada nós vamos estar com essa pulsação aqui, ó, de 120 Hz, né? Por causa do capacitor de baixa filtragem. Agora, aqui, nesse intervalo aqui é alta frequência, que vai depender da frequência do PWM. Vai ser sempre, no mínimo, maior que 25 kHz. Né? Vai ter fontes que vai ser 100, outras vão ser 40, e assim por diante.
Então, esse aqui é o nosso elemento chaveador. Então, toda a topologia, você tem que imaginar o seguinte, eu vou ter um retificador de entrada, um capacitor de filtro de baixo valor, um indutor ligado entre dreno, né, e anodo do diodo retificador, né, e o capacitor de filtro. Então, essa topologia, ela é, né, aplicada em qualquer fonte que tenha PFC ativo. Qualquer PFC ativo, você vai encontrar isso aqui. Vamos ver na prática, né? Aonde é que estão esses componentes aí. Eu tenho uma placa aqui, né, que nós vamos poder ver isso aí na prática, né? Vamos ver isso aqui na prática, ok? Então, vamos ver a placa aqui, e aí nós vamos entender melhor essa questão aí. Então, olha só o que nós temos, né? Então, você tem aqui está a placa, né? Então, vamos fazer por parte isso aqui, né? E com calma para que você possa entender bem. Então, você tem aqui, ó, né? O retificador o filtro de linha. Isso aqui é o nosso filtro de linha, que no momento não estamos estudando ele ainda, não. Eu quero que você entenda a topologia. Então, essa ponte retificadora aqui, ó, que você está vendo aqui, essa ponte retificadora que está perto do filtro de linha aqui, ó, essa ponte retificadora é aquela que nós acabamos de ver lá. Esses dois capacitores aqui, que lembra que eu falei que é os capacitores de baixo valor, né? É o capacitor de baixo valor que está lá, que eu mostrei para você no esquema. Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui nós vamos ter aquela pulsação, né? Esse cara aqui é o nosso indutor, ó. Esse cara é o nosso indutor. Olha aqui, essa aqui usa dois MOSFET em paralelo, ó. Aqui está o MOSFET, né? Os dois estão em paralelo, né? Que é o MOSFET. Esse aqui é o diodo retificador, ó, né? O diodo retificador está aqui. E aqui nós temos quem? Aqui o capacitor de filtro de saída, ó. Os dois capacitores aqui estão aqui. Então, você tem a ponte retificadora aqui, o capacitor de baixa filtragem. Aqui nós temos o indutor do nosso PFC. Aqui nós temos os dois MOSFETs que estão em paralelo, né, que equivale a 1 lá que nós vimos, se eu vou aumentar a capacidade de corrente, diodo e capacitor. Então, se você olhar aqui, né, você já vai conseguir descobrir, né, quem é aqui nessa, olhando para a fonte. Então, quem é o PFC? Vai ter um retificador na entrada, né, com baixa filtragem. Então, quando você vê um retificador com baixa filtragem, você vê um capacitor grande depois, então você já pode suspeitar que provavelmente esse cara aqui é o teu capacitor de PFC. E observe, o valor desse capacitor é por 450 volts, né? São capacitores de alto valores, né? Então, nós temos aqui um capacitor de 82 micro, cada um desse aqui é 82 micro por 450, porque a tensão do PFC é alta, é 395 volts. Então, é isso que você vai encontrar aqui. Um retificador de linha, né? Então, você está vendo aqui um retificador de linha, retificador de filtro de linha, retificador de entrada, capacitor de filtro, indutor, MOSFET, diodo e o capacitor de saída. Todas as fontes são assim? Todas as fontes são assim. Todos os PFC têm essa topologia? Todos os PFC têm essa topologia. Vai precisar do retificador, vai precisar do capacitor de baixa filtragem na entrada, do indutor, MOSFET, diodo e capacitor. Isso aqui forma o que nós chamamos, esse cara, mais MOSFET, diodo e esse cara, forma uma topologia chamada boost, que eu quero comentar com você. Então, aqui nós temos a topologia boost, né? Qual é a função dessa topologia? Elevar tensão. A elevação de tensão é isso aqui que resolve o problema. Mas e a correção do fator de potência? A correção do fator de potência vai estar na modulação PWM, né, que ajusta a corrente aqui, deixando ela em fase com a corrente de entrada. Então, esses caras aqui elevam a tensão, tem essa característica de elevador, né? Eu consigo elevar, entra com a tensão menor, devido à topologia boost aqui, que é do elevador, né? Ele aumenta a tensão de saída. Beleza, isso é uma questão. E o PFC? A correção vai estar no PWM. Porque é o PWM que vai ajustar a corrente aqui. A técnica de modulação do PWM que ajusta a corrente no indutor, deixando ele em fase com a corrente da rede. E quando essa corrente desse cara estiver em fase com a da rede, nós vamos ter um alto fator de potência, coisa que só os diodos não conseguem. Quando eu tenho
uma rede e esse diodo aqui, só esse capacitor já substituísse, se for eliminasse o PFC, o que nós teríamos aqui? Um baixo fator de potência devido à defasagem da corrente em relação à corrente de condução do diodo com a corrente de entrada. Então, nós teríamos um alto fator de distorção harmônica e, além disso, uma alta defasagem e um baixo fator de potência. Agora, como eu consigo colocar um indutor, né? Lembra que o reator passivo, o indutor, o PFC é passivo, usa um indutor também. Aqui também nós estamos usando um indutor, só que eu mudo a técnica de PWM de tal forma que a corrente desse cara passa a ser em fase com a corrente desse cara, tá? Então, aqui é só para você verificar como é que você identifica um PFC, né? Então, você tem o retificador de entrada, filtro de linha, retificador de entrada, baixa filtragem, indutor, MOSFET, diodo, capacitor. Vou pegar outra placa e você vai ver que é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho uma outra placa também, né? Aqui, ó, uma outra placa. Então, vamos comparar. Né? O que mudou aqui, né? Eu tenho filtro de linha, ó o retificador de entrada aqui, ó o capacitor, a baixa filtragem, indutor, tá aqui, né? O indutor, ó, MOSFET, diodo e o capacitor. Né? Então, tem aqui, ó, os MOSFET, o indutor, o diodo e o capacitor. Olha o retificador próximo à entrada de linha, né? Já com o capacitor de baixa filtragem, indo para o indutor e passando pelos MOSFET, vindo para o diodo, vindo para o capacitor. Tem outra placa? Vamos ver outra placa aqui também. Observe, nós temos retificador de entrada, que está aqui, né? O retificador de entrada. O que mudou? Essa placa aqui, em vez de ter o... Em vez de nós termos uma ponte onda completa aqui encapsulada, ele está com os diodos separados, mas aqui é o retificador em onda completa. Olha aqui o capacitor de filtro, ó, vem para o indutor, né? Aqui vai estar o MOSFET e o diodo, né? Aqui está os MOSFETs. E aqui tem o nosso indutor PFC e aqui está o nosso, ó, capacitor. Então, a mesma coisa, né? Que nós encontramos lá, nós vamos ver aqui também, né? Tudo da mesma maneira. Então, você tem diodo, filtro de linha, ó, filtro de linha, retificador de entrada, baixa filtragem, transistor MOSFET, junto com o diodo, né? Junto com o diodo aqui, o indutor, e aqui nós temos o capacitor de filtro. Então, se nós olharmos, né? Estou com placas diferentes aqui, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor, né? Nós estamos com placas diferentes, mas que tem, observe, que são, porém, muito parecidas, né? Muito parecidas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Então, você tem aqui, ó, só revisão, filtro de linha, retificador, baixa filtragem, né? Aqui você tem filtro de linha, retificador, baixa filtragem, né? Aqui você tem filtros de linha, retificador, baixa filtragem, beleza. Aí você tem indutor, MOSFET, diodo e capacitor. Aqui você tem, né, indutor, MOSFET, diodo e capacitor. Aqui você tem também da mesma maneira, né? Ó, o indutor, MOSFET, diodo e os capacitor. Então, isso daqui forma o nosso PFC ativo. Observe que eu coloquei 3 fontes aqui, né? Para você perceber o quanto elas são parecidas, né? Aí você fala, nossa, professor, que legal isso aí, porque isso me ajuda muito na visualização. Exatamente, quando você bate o olho na placa, você tem que identificar a topologia, que é aquilo que eu mostrei lá no livro. O livro está mais simples, está lá um MOSFET, o diodo, o indutor. Ah, esse aqui já usa 2 MOSFET em paralelo. Essa aqui também, professor, tem 2 MOSFET em paralelo. Mas daí? Pode ter 2 diodos em paralelo, 2 MOSFET, 3, 4 paralelos, não importa. Né? O importa é que a topologia é a mesma. Tem vários modelos de fontes diferentes, Philips, TCL, né? E aqui LG, eu acho que é LG essa daqui. Então, nós temos LG, TCL e Philips, tudo usando as mesmas topologias. Então, nós vamos fazer um estudo muito grande, muito legal, tanto no livro com teoria, quanto aqui também na prática, né? Isso vai ajudar bastante aí na hora de fazer a manutenção, tá bom? Então, o PFC você precisa identificar ele desta maneira, essa é a regra de identificação aí do PFC. Então, vamos voltar aqui para a prancheta, né? Ok? Então, observe aqui no livro, o que eu coloquei no livro? Exatamente isso, ó.
nós temos aqui no livro, né? Isso você tem que observar bem, né? Ok? Que são o retificador de entrada, que eu vou mostrar lá para vocês. Aqui, o que tem aqui antes, né? Tem um filtro de linha, que nós vamos estudar. Tem um filtro de linha aqui, né? Beleza. Esse capacitor aqui, ó, de baixo valor. O indutor ligado no MOSFET, ligado no diodo e o capacitor de filtro de saída. Vale lembrar que essa topologia, ela é chamada de conversor boost. Olha aqui. Isso aqui é o nosso conversor boost. Observem, né? Ele é o nosso conversor boost. Ok? Qual é a função desse conversor boost? Elevador de tensão. Como assim, professor? Exatamente. A rede elétrica aqui, ó, vai variar de 85 a 264, né? Aqui. Aqui vai variar também, a amplitude vai variar de acordo com a rede. Mas aqui onde é que sai 395? Observe que você tem em 220, o máximo de pico que daria aqui seria 310, né? O máximo que nós teríamos aqui, beleza. Só que aqui eu mantenho sempre 395, independente se a rede elétrica está em 85 ou ela está em 264, aqui sempre 395. Essa é a função dessa topologia, elevar a tensão, beleza. E a correção do PWM, do fator de potência, vai depender da modulação aqui, da técnica de PWM, que ele vai ajustar a corrente desse indutor aqui. Aí são duas questões. Então, o PWM, o tipo, a técnica envolvida no PWM, corrige o fator de potência. A topologia junto com o PWM eleva a tensão, tá? Então é isso que eu queria mostrar daqui do livro, lá na prática, para vocês verem que a questão é bem aplicada, né? Bem aplicada, beleza? Então agora é isso aí, depois nós vamos ver agora a etapa de funcionamento na próxima aula. Então, até a próxima.